Bom dia a todos. Estou aguardando o Daniel entrar para a gente poder começar. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigada, Renata. Obrigada, Evelyn, pelo retorno. Bom dia. Dani entrou, já vou chamá-lo, tá? Bom dia, Bira. Bom dia, Bom Dani. dia, Tudo bem? tudo bom? E você? Tudo bem. Que Melhor bom. agora. Bom dia, pessoal. Aqui tá tudo bem, tá um dia de sol bem bonito. E aí, no Brasil? Aqui tá querendo amanhecer, começar o sol aparecer, mas amanhecer um dia meio nublado. Beleza. Bom, Vamos acho que a esperar, gente pode esperar mais. começar. Quer Tá bom. esperar? Não, por mim tudo bem. Podendo começar, sim. Nós vamos fazer assim, gente. Nós vamos começar agora com uma pequena apresentação do Daniel. E eu vou cancelar os comentários, eu vou fechar os comentários para a gente poder ter uma melhor produtividade da questão da internet. E aí depois no final nós abrimos de novo os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente consegue responder. Tudo bem? Dani, você está me ouvindo bem com o fone? Tô ouvindo ótimo. Vocês também estão conseguindo me ouvir? Maravilha, tá perfeito. Ok. Muito bem. Então vamos lá, Dani. Vou te apresentar então. Primeiramente, gostaria de te agradecer por essa oportunidade, pela sua disponibilidade em falar sobre o desempenho ocupacional no modelo da ocupação humana. É uma, uma- um estudo que você tem trabalhado há tanto tempo e tem se debruçado, né, neste assunto, então você tem muita capacidade técnica para dizer sobre isso. É um orgulho para a gente tê-lo dentro do nosso livro, que foi tão importante a sua participação desde sempre, desde a nossa graduação. Então, de novo, em nome da Luma, em nome da Débora e em meu nome, a gente agradece muito a sua participação. Obrigado. Eu queria agradecer, né? Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico nervoso, acho que é por isso que eu não gosto de live, viu? Eu fico muito nervoso quando antecede a live, quando ela começa. Mas eu quero agradecer a você, Tamara, a Luma Gradim, a Débora Carrijo, porque me possibilitaram escrever nesse livro de vocês o capítulo de prática centrada no cliente e o modelo da ocupação humana, que eu acho que tem tudo a ver, porque a prática centrada no cliente, ela é focada na ocupação. E, por sinal, esse livro está incrível. É um livro inédito na editora Manoli sobre terapia ocupacional. Eu sei que existem outros livros organizados por TOs, mas não necessariamente com a temática terapia ocupacional na editora Manoli. Então, eu acho que vocês têm um grande marco histórico de propor um livro que fale de práticas, né? E o mais inédito também interessante do livro de vocês é que vem trazendo uma nova geração
de terapeutas ocupacionais. São novos terapeutas ocupacionais que estão construindo outros caminhos para a nossa profissão, e isso é extremamente importante, porque toda profissão precisa de liderança, precisa daqueles que vão construir os nossos caminhos teóricos, práticos, enfim, é dessa forma que as profissões evoluem. Então, parabéns mesmo por essa iniciativa do livro. Eu retomo que eu tenho essa dificuldade com as lives, eu recebi vários convites desde a primeira live que eu fiz no Crefito, essa é a minha segunda, mas eu não poderia recusar esse convite de vocês pelo compromisso de ter escrito um capítulo nesse livro, e essa é a minha demonstração de gratidão. Gratidão também de ver todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui para me prestigiar e aprender comigo. Eu sempre penso que a live, ela inspira, né? Ela não é uma aula, ela não é um curso, mas ela nos inspira a buscar conhecimento. Então, esse é um momento tão bacana, que talvez um dos pontos positivos, né, desse momento difícil que a gente vive é talvez a oportunidade de trocar ideias de uma forma respeitosa, de uma forma que não é impositiva, e sem tentar oprimir ninguém pela questão do conhecimento. E aí, falando em opressão, eu queria colocar para vocês um pouco do que aconteceu essa semana e trocar uma ideia sobre, antes da gente entrar, né, na questão do desempenho ocupacional, do vídeo que andou circulando aí sobre a dona de um restaurante frequentado pelo artista plástico Romero Brito, onde ela chega na loja dele, compra uma das artes, a priori me parece que é a mais cara, e o agride verbalmente e fisicamente quando ela quebra o produto que ela havia acabado de comprar. E eu vi aquele vídeo, né, e alguns comentários também, e segundo as informações, ela teria maltratado um dos funcionários, o Romero Brito teria maltratado um dos funcionários do restaurante dela. E, bom, não sei se essas informações são verdadeiras, porque hoje em dia a gente tem tanta fake news, mas o que me chamou a atenção foi, fazendo uma leitura pelo próprio Morro, né, pelo modelo da ocupação humana, Sim. o que me chamou a atenção é o quanto o nosso ambiente, e aí o conceito de ambiente no Morro, ele é físico, ele é social e ele é ocupacional, então ele abrange desde o ambiente físico estruturante, né, dos nossos espaços que a gente ocupa, mas ele também abrange os grupos sociais, as pessoas com as quais nós nos relacionamos e o quanto elas nos apoiam, incentivam, ou o oposto, muitas vezes nos restringem, nos oprimem. Sim. E eu fiquei pensando que essa situação em específico nos faz pensar e nos faz sentir sobre o que é certo e bom fazer. O que reflete um pouco os nossos valores. Os nossos valores, eles nos motivam para fazer coisas, né, em detrimento de outras. Então, sobre a lente de um observador, que pode ser eu, pode ser você, Tamara, ou qualquer um dos nossos colegas que estão nos assistindo hoje, essa atitude ela pode ser vista como certa e errada, porque ela traz muito das nossas convicções pessoais. As nossas convicções pessoais fazem parte dos nossos valores e os nossos valores fazem parte da nossa motivação. Sim. Então essa cena do Romero Brito, ela nos mostra que nós precisamos olhar para nós mesmos e pensar o que é manifestado de mim a partir do que me acontece. Então, por detrás dessa situação do Romero Brito, eu posso perceber que as minhas ações podem manifestar o que é bom ou ruim fazer. Por pano de fundo dessas ações, numa leitura mais crítica, a gente vai ter vários ditos populares, né, do que a sociedade reflete a partir de sua cultura e que é repassada ao longo dos anos, que é o toma lá da cá, o olho no olho, dente por dente, ou quem com ferro fere, com ferro será ferido, ou mesmo até o aqui se faz, aqui se paga. Então, refletindo um pouco sobre isso, se a dona daquele restaurante achou tão feia a atitude do Romero Brito, ela foi lá e fez ainda pior, né? Eu entendo que a nossa indignação, ela nos traz a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. Mas essas ações que são
baseadas em crenças, elas são também as mesmas ações que moveram e movem a guerra armada, o terrorismo, os crimes de honra, né, e por aí vai. Eu me inspiro em um grande líder religioso e ativista político muito famoso na luta, inclusive contra o racismo, o Martin Luther King, que em uma das frases clássicas, ele nos diz assim, não tentemos, eu estou até aqui, vou indicar esse livro para vocês, então não tentemos satisfazer a sede de liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio. Dani? Dani caiu? Só um minutinho que eu vou chamar o Daniel de novo, tá, gente? Aí, voltou. Caiu. Caiu. Eu não sei que parte parou, porque eu acabei falando aqui e não olhei para a tela. Foi bem no comecinho do poema que você estava começando a falar. Da Eu acho que você frase? podia voltar. Da frase, isso. Podia começar de novo, Dani. Então, da frase, só um minutinho. Depois eu vou indicar esse livro para vocês, tá? Tá. É uma biografia. Então, a frase é: não tentemos satisfazer a sede da liberdade bebendo da amargura e do ódio. Né? Eu gosto muito de ler biografias e eu super indico a leitura da biografia dele, feita a partir de cartas, de documentos oficiais, de entrevistas. Sem dúvida, vale muito a pena ler esse livro. É a autobiografia de Martin Luther King. Ok? Ok. Bom, então vamos ao que interessa, né? Que é a temática da live, desempenho ocupacional do modelo da ocupação humana. E acho que estou aberto para você perguntar, então. Vamos lá então, Dani. Como eu falei, eu já fechei os comentários. E aí, quem tiver alguma pergunta, no final a gente abre para a gente poder conversar, tá bom? Okay. Então vamos lá, Dani. Mais uma vez agradeço. Acho que essa discussão inicial é um pontapé para a gente falar sobre desempenho, né? Sobre o desempenho ocupacional, faz todo sentido. Então, Dani, você defende que o morro seja um modelo para ser usado de forma exclusiva em qualquer campo da prática da terapia ocupacional? Ok. Bom, de maneira alguma. Eu acho que talvez sim, que ele possa ser usado para qualquer campo de prática da terapia ocupacional. Isso eu defenderia. Mas eu não diria de maneira alguma que o morro, modelo da ocupação humana, ele é um modelo exclusivo, onde você só pode usar ele e não deva usar mais nada para sua prática. E por que eu estou falando isso? Porque, ok, o morro é um modelo focado na ocupação, centrado no cliente, já falei disso, mas ele deve ser combinado com quadros de referência e com abordagem, que de uma forma mais simples seriam as teorias e a forma de colocar essas teorias na prática, seriam as abordagens, que vão nos ajudar a entender um problema ocupacional de uma pessoa. Então, para ser mais explicativo, então são muito bem-vindos, terapeutas ocupacionais, todos vocês que estão aqui nessa live hoje, a utilizar qualquer quadro de referência e abordagem que vocês queiram para as práticas de vocês. Então, assim, tudo que vocês já fazem, continuem fazendo. Terapia da mão, terapia de integração sensorial, conceito Bobat, terapia por contenção induzida, terapia cognitivo-comportamental, método ABA e outros diversos métodos e técnicas que vocês queiram ou são capacitados a usar para sua intervenção e que vão ajudar a resolver os problemas dos clientes de vocês. Então,
E todos esses exemplos que eu dei são de quadros de referência e abordagens, ok? Uhum. O que o modelo agrega? Então, o modelo não é um quadro de referência e não é uma abordagem, certo? O modelo é uma teoria, e é uma teoria que explica um determinado fenômeno e traz elementos como avaliações e formas de intervenção para esse problema. Esse modelo é testado a partir de pesquisa, ele tem uma série de características que o diferenciam. Então, o modelo aqui vai agregar a prática do terapeuta ocupacional, trazer uma lente, um filtro ocupacional para essa prática que consiga chegar na ocupação. Caso contrário, aí é a grande questão desse debate hoje. Vão continuar persistindo problemas de identidade profissional do terapeuta ocupacional, de maus entendimentos sobre o que é a terapia ocupacional e de, muitas vezes, uma prerrogativa de que, entre aspas, campo profissional de outros e vice-versa. Portanto, precisamos ter o nosso foco dentro do possível em qual prática, e quando eu falo campo de prática é reabilitação física, saúde mental, teossocial, Dani, acho que vai cair de novo. fim, com existentes Voltou. e amplamente... Dani. Oi, Ah, voltou. Pode continuar, tinha falhado. ok. Pode me interromper quando... Porque eu não sei, não fico observando a tela aí. Tá. Então, eu estava falando isso, que podem continuar utilizando todos os métodos de tecnologias e técnicas que você já fazem uso. Então, nada do que você, terapeuta ocupacional, já faz deva ser eliminado, reduzido ou mudado. A ideia é agregar, é adicionar, não é subtrair. Então, essa pergunta ela é muito interessante, porque aí a gente se volta, então, se o modelo da ocupação humana é um modelo focado na ocupação, acima de tudo, a terapia ocupacional recebe o nome de terapia ocupacional e não de terapia da atividade, o que nos faz pensar aprofundadamente e agregar a ocupação no nosso repertório mais fundamental. Nós temos muita teoria e muita prática que orienta esse foco na ocupação. E não é só o modelo da ocupação humana. É o modelo canadense de desempenho ocupacional e engajamento, são as teorias da ocupação, muitas delas produzidas a partir da ciência ocupacional. Então, assim, por que não aproveitar essa oportunidade de expandir a atuação dos terapeutas ocupacionais no Brasil para além do público que tradicionalmente já atendemos? Porque o Morro tenta fornecer explicações não sobre a doença ou sobre a deficiência, mas o funcionamento ocupacional e como os problemas de origem ocupacional afetam as pessoas, né? Independente de ter ou não uma doença ou deficiência em específico. Sim. Então, eu creio que se nos debruçamos a compreender um pouco mais a ocupação, isso nos abre portas, muitas vezes, para abordagens inovadoras sobre terapia ocupacional. Não sei se eu Com consegui certeza, Dani. responder a sua pergunta. Perfeito, Dani. Acho que conseguiu sim. E aí eu acho que seguindo essa linha, como o desempenho ocupacional é descrito no morro, no modelo da ocupação humana, né? Uhum. Ótimo. Primeiro, eu já falei isso na live do Crefito, o conceito de desempenho ocupacional no morro é associado à teoria dos sistemas dinâmicos. Então, a gente não está falando do desempenho de uma forma isolada. O que muitas vezes, nos outros modelos, o desempenho ocupacional ele é visto a partir dos seus componentes, das suas habilidades, mas o diferencial, talvez, né, no morro, é que o morro vai olhar para o que a pessoa sente, para o que a pessoa pensa a partir do fazer dela. Então, esses sentimentos e pensamentos são gerados a partir do fazer, a partir do que se chama de um ciclo volitivo. Esse ciclo volitivo abrange desde o que, porque nós escolhemos determinadas ocupações dentro do que é possível se escolher. Quando nós experimentamos essas ocupações, nós concretizamos esse fazer. Quando nós Sim. interpretamos aquilo que nós fazemos, e a partir desses pensamentos e sentimentos gerados a partir da experiência do fazer, nós antecipamos buscar ou não fazer aquilo que fizemos, ou fazer outras coisas. Então, esse ciclo volitivo, que vem da pessoa, que vem do entendimento que a pessoa ela autoavalia,
as suas habilidades, que ela autoavalia o quanto ela é efetiva para fazer determinadas coisas e quanto ela é ruim para fazer outras, que pensa sobre quais são os interesses, as coisas que a gente faz e que nos dão prazer e satisfação, e os nossos valores, as nossas convicções pessoais, o nosso senso de obrigação, muitas vezes gerado a partir de convicções religiosas do que é bom e certo fazer, os nossos valores. Esses três elementos compõem a nossa motivação e agregam, no modelo da ocupação humana, uma grande diferença quando a gente olha para o desempenho ocupacional, que não é simplesmente a pessoa conseguir fazer aquilo que ela quer. Antes da gente aprofundar mais no que seria o conceito do desempenho ocupacional, eu quero contar para vocês uma história, porque eu acho que as histórias, elas nos seduzem, elas nos inspiram, elas nos fazem refletir. E eu vou dizer para vocês que o que acontece com a gente todos os dias, como foi o exemplo que eu falei do Romero Brito, ou se a gente for olhar para a nossa própria vida, é que a gente fica o tempo inteiro olhando muitas vezes para a consequência, né? Ah, isso aconteceu, isso está acontecendo, e vamos enfrentar a consequência. Mas, na verdade, a Sim. gente precisa se voltar para o enfrentamento do problema, nesse caso, a nossa prática profissional, ou com a prática dos outros colegas, interpretar esses fenômenos empíricos que estão chegando para a gente e nos perguntarmos por que eles acontecem, o que está por detrás do óbvio. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fiz um curso técnico há uns 10 anos atrás, interdisciplinar, onde uma colega não terapeuta ocupacional me mostrou como ela treinava, né, entre aspas, AVD. Nesse caso era uma tarefa de alimentação. Ela retirou da bolsa um pacote de bolacha creme, bolacha Clube Social, olha a propaganda, né? Uma bolacha qualquer. E ela pegou um garfo e faca. Esse curso era um curso prático, ela pediu que o paciente, né, eu não chamaria paciente, chamaria cliente, cortasse a bolacha em pedaços com garfo e faca. E eu olhei para aquilo e eu pensei, bom, isso não é nenhuma forma ocupacional, porque a forma ocupacional é como a gente entende que a atividade deva ser feita, né, e vamos chamar de forma ocupacional tarefa. Então já mudou, até o conceito de tarefa não é o mesmo, porque a tarefa é como culturalmente uma atividade deva ser feita ou desempenhada. E na medida que a tarefa é colocada na prática, a gente vai ter esse desempenho. Então, eu olhei para aquilo e fiquei pensando, bom, não é a forma ocupacional. Por quê? Porque a gente já conhece o que é uma alimentação, certo? No Ocidente, o que é uma alimentação com garfo e bife, um frango, talvez uma salsicha, não sei. Sim. E aí eu fiquei pensando que essa situação é uma manifestação de um contexto descontextualizado, né? Olha a redundância aí. Eu olhei para aquilo e pensei, então, ora, quem com as suas habilidades cognitivas preservadas vai cortar uma bolacha com garfo e faca? Aquela situação me fez pensar que profissões que têm a sua formação universitária, acadêmica para a prática, apenas em um currículo centrado em estruturas e funções corporais, em órgãos, aparelhos e sistemas, essas profissões jamais vão conseguir chegar naquilo que a terapia ocupacional entende por tarefa ou forma ocupacional, nesse caso no morro, e em como essa forma vira um desempenho ocupacional, entendendo que tem uma pessoa que faz essa ação, e de quanto esses desempenhos, quando em suas variadas possibilidades, vão constituir a participação ocupacional. Porque esses construtos, eles vão exigir uma visão holística da pessoa. Não se trata de um paciente manipulando motoramente objetos em uma postura mobiliária e situação ideal, a qual é descontextualizada da sua realidade de vida, cultura e história. Então eu chamaria aquilo de nenhuma simulação de tarefa poderia ser, né? Talvez. Mas chamaria talvez de um task simulation, né? Às vezes a gente tem até no Jebsen-Taylor Hand Function, que é um teste antigo, de 1960 e pouco, onde uma das primeiras tarefas é a alimentação simulada, né? Ele tem um prato à frente com grãos e ele faz aquela simulação
de uma tarefa. Mas no morro, o desempenho ocupacional enquanto conceito, ele abrange, então, fazer essa tarefa ou essa forma ocupacional em algo que é importante para essa pessoa participar na vida. Então, durante o nosso desempenho ocupacional, qualquer que seja, nós fazemos determinadas ações que são muito discretas. Por exemplo, que são reconhecidas na nossa cultura, né? Preparar um café, como que você faz um café? Né? Na cafeteira, aqui na Inglaterra a gente tem aqueles kettles que a gente aperta ali, esquenta a água, e aí você faz seu café de uma forma diferente, mas em outras culturas se ferve a água, você tem o coador, então tem múltiplas formas da gente entender como isso se faz. Isso é desempenho ocupacional. E o desempenho, ele é a pessoa em interação com esse ambiente, que muitas vezes pode nos fornecer barreiras ou facilitadores para que a gente consiga participar nessa ocupação. Ok? Perfeito. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, uma pessoa que trabalha num posto de gasolina, um frentista, e aí a gente poderia chamar isso de um papel ocupacional. Ele participa desse papel a partir do desempenho ocupacional. Então, nada do que a gente faz é excluído de uma participação em algum papel. Mesmo quando nós cuidamos de nós mesmos, as pessoas esperam que a gente cuide da gente, certo? As pessoas julgam muitas vezes, olha que desleixado, nossa, tá com algum problema, falta de higiene. E a gente também tem essa responsabilidade desse papel. Imagina, eu vim para a live aqui, não, vou tomar um banho, vou colocar uma camisa apresentável, porque eu também me coloco nesse papel que é o que a gente chamaria de self-maintenance. É um dos papéis ocupacionais da avaliação que eu validei para o Brasil, do Morros Brasil, certo? Então, quando eu penso nesse cuidado, eu tenho uma série de desempenhos, e esses desempenhos são desempenhos ocupacionais, ok? Então, eu dei o exemplo de gasolina, o frentista, ele vai ter vários desempenhos, né? Ele não só enche o tanque com combustível, mas ele troca o óleo, ele calibra o pneu, uma variedade de formas ocupacionais que são tarefas, mas essas tarefas são reais, elas estão no contexto. Então, é o que eu faço na minha vida. E nós, terapeutas ocupacionais, temos uma grande responsabilidade de proporcionar aquilo que as pessoas querem fazer. Né? Então, aqui na Inglaterra, eu vou dar um exemplo, eu estava num pub. Gente, não no pub lá dentro, eu estava fora, porque, enfim, com toda essa coisa do distanciamento, não me entendam errado, mas um senhor conhecido de um amigo nosso, ele devia ter uns 70 anos, com doença de Parkinson, passando, viu a gente ali, pediu para sentar junto com a gente, e ele me perguntou o que eu fazia, eu disse que eu era terapeuta ocupacional, e na hora ele falou, nossa, eu tenho doença de Parkinson, a minha mão esquerda já não está boa, então eu estou com muita dificuldade para botar camisa, já está difícil eu subir e descer a escada da minha casa. E ele falou um monte de coisa que eu fiquei pensando, nossa, o quanto a nossa identidade, aquilo que nós fazemos, ela é reflexo e ela chega impactando em como a sociedade nos vê a partir do que nós fazemos. Sim. Apitando a minha campainha, se fizer barulho, tudo bem. Eu estava falando. E para ele estava muito claro o papel da terapia ocupacional. Ele disse: você vai ser muito bem-vindo aqui, porque nós precisamos muito de terapeutas ocupacionais. E numa conversa mais ampla, está abrindo aqui algumas vagas de emprego para Disability Assessor. E eu fui ver o que era. Um terapeuta ocupacional que eles querem, que faça avaliação da pessoa com deficiência, de pessoas com deficiência que estão reivindicando benefício. Então, o terapeuta ocupacional é o profissional que vai fazer isso. Existem empregos aqui para, eu teve um incêndio na minha casa, teve um vazamento que desabou o teto,
o terapeuta ocupacional vai ser chamado para fazer a avaliação funcional dessa casa e emitir um laudo para dizer o que de fato esse cliente funcionalmente está prejudicado de fazer. Uhum. Então é muito legal quando a gente tem esse papel definido, certo? Acho que eu Com falei certeza. demais, mas talvez eu tenha respondido um pouco do que é esse desempenho ocupacional. É. E eu acho que já entra um pouco na próxima pergunta, né? Que é quais os aspectos eu preciso considerar para avaliar o desempenho ocupacional no morro. E eu acredito, Dani, que você tem falado muito de volição, né? Do ciclo volitivo, né? Quando nós Uhum. falamos em desempenho ocupacional, eu dentro da minha prática, né, da terapia, como terapeuta ocupacional também, trabalho muito em cima disso, né? Do que é significativo e que faça Uhum. sentido para o sujeito, né? Não adianta eu Uhum. treinar, é isso que você comentou, não adianta eu treinar uma atividade que não faça Uhum. sentido para o sujeito, que não caiba dentro da cultura, dos fazeres, né, desse sujeito. Acho Uhum. que faz todo sentido. Sim. Eu acho que, olha, pelo exemplo que eu dei, eu quero deixar bem claro, gente, que às vezes nós precisamos fazer o que a gente chama de atividades habilitadoras, né, na terapia ocupacional. Atividades habilitadoras são exercícios adaptados, lúdicos, exercícios com materiais diferentes, com texturas, que vão ser importantes, e eu vou dizer por quê. Porque se a gente ficar só no foco ocupacional, muitas vezes a gente não chega no nosso objetivo, dependendo do campo de prática, certo? Então, eu Sim. acho que a gente tem uma característica do mecanicismo forte na terapia ocupacional, e ela é importante, é necessária, mas nós não podemos ficar somente nela. Eu acho que nós precisamos avançar. Aí eu digo de novo, não estou abandonando isso para pegar aquilo. É acrescentar, então, quais aspectos para o desempenho eu preciso pensar, então, o que essa pessoa sente e pensa sobre o que ela faz, como ela avalia a sua competência, a sua efetividade para o fazer, descobrir quais são esses interesses dessa pessoa e esses valores, e inserir isso na terapia. Entender que rotina essa pessoa tem, que Com hábitos certeza. ela apresenta, quais são esses papéis e quanto esse ambiente físico de recursos, de pessoas, de demandas de ocupação vão afetar a participação dela na ocupação. Qual a experiência subjetiva dessa pessoa a partir do desempenho dela? De uma forma resumida seria isso. Por exemplo, é muito comum a gente ter um centro de reabilitação, um espaço, um ambulatório, um hospital com recursos onde você possa, numa situação terapêutica, é, possibilitar com que a pessoa vivencie algumas, algumas tarefas, né, colocando ela na prática alguns desempenhos, mas essas vivências muitas vezes elas vão ser distantes da realidade da pessoa, porque, por exemplo, uma pessoa que escova os dentes num ambiente simulado, com um banheiro adaptado, né, ela vai funcionar de um jeito, mas na casa dela, o banheiro pode não ser acessível e ela escovar os dentes no próprio quarto. Então, a experiência do desempenho em um ambiente limitador pode muitas vezes reforçar uma negatividade acerca da capacidade da pessoa, uma ampliação dos espaços de participação, e isso exige para a gente, então, um entendimento dinâmico que envolva pelo menos os 4 construtos do morro e fazer essa relação dinâmica entre eles, que a gente chama de heterárquica, né? Então, ela não é Uhum. hierárquica, que é volição, habituação, capacidade de desempenho e ambiente. Não, ela é dinâmica. Eles vão variar. Muitas vezes a minha motivação está super lá em cima, mas é o meu ambiente que me restringe. Muitas vezes minhas capacidades também estão boas, mas a minha motivação está lá embaixo. Então, quando eu relaciono esses 4 construtos, a motivação para a gente fazer coisas, a nossa habituação, o que é habitual para a gente fazer e dentro dos nossos papéis, e a nossa capacidade de desempenho, que é aquela objetiva que os terapeutas ocupacionais já sabem fazer muito bem a partir de suas avaliações, e a subjetiva, que é como a pessoa olha para as próprias capacidades e que que essa experiência subjetiva é gerada a partir do fazer para a pessoa, Sim. ok? Uhum. Ok, perfeito. Então, há uma polêmica de que devemos nos deter apenas no desempenho ocupacional e não nos componentes desse desempenho. Qual a sua opinião sobre isso, Dani? Essa é uma opinião, inclusive, que eu vou manifestar aqui, porque eu acho que as pessoas me vêm falando e não compreendem onde eu quero chegar.
porque senão fica parecendo um discurso incoerente, né? Isso é uma coisa que eu discuto no meu mini curso Fundamentos Conceituais da Terapia Ocupacional, que está aí no ar pelo Instituto Érica Teixeira. Quem quiser fazer, pode fazer se inscrevendo no link da minha bio ou no link do Instituto Érica Teixeira. E eu, inclusive, vou trazer um pouco do que eu coloco lá no curso para os participantes no fórum. Temos mais de 80 pessoas aí fazendo esse mini curso. Então, os terapeutas ocupacionais, eles não querem ser rotulados como mecanicista, porque sugere algo mecânico, não humano, não é? Mas o sentido para mim não é esse. Aliás, em primeiro lugar, a terapia ocupacional é uma das poucas profissões que não pode ser automatizada, substituída por robô, justamente porque os nossos procedimentos envolvem raciocínio profissional humano. Processos cognitivos. O nosso objeto é o que as pessoas fazem. Então não dá para robotizar a terapia ocupacional. Inclusive eu tenho link no meu Instagram, no link da bio, uma matéria da BBC aqui da Inglaterra, que fez um levantamento das profissões que menos poderão ser substituídas por robôs, e a terapia ocupacional é uma delas. Então, eu acho que toda forma de engessamento é perigosa. E quando eu falo forma de engessamento, é dizer, você é um terapeuta mecanicista. Ou, você é humanista, ou você é positivista, ou você é materialista histórico. Gente, por favor, a nossa prática ela vai muito além dessas classificações, dessa tentativa de engessamento. E onde eu quero chegar é justamente que o engessamento nos reduz e tira a complexidade das nossas ações, certo? Das relações humanas que as nossas ações exigem. Por exemplo, podemos dizer que as práticas têm características mecanicistas, mas não podemos negar, não precisamos negar isso, porque elas são importantes, certo? Assim como as ocupacionais são e outras mais, nós não podemos nos esquecer que existem autores na terapia ocupacional que defendem uma filosofia de como a profissão deveria ser. Que é assim, deveria ser, é um sonho, é uma utopia. Esse é um outro aspecto, ele não é real. Ele nos inspira, mas ele não está na realidade materializada da nossa prática. Também não podemos negar que a gente trabalha com pessoas e essas pessoas elas têm necessidades reais. Elas têm problemas no dia a dia delas que precisam ser resolvidos. Esses problemas estão no tempo, no espaço, nos contextos e nas condições que essas pessoas apresentam. Retomando, em segundo lugar, o paradigma mecanicista, como as pessoas que estão fazendo o meu curso leem e vão ver, inclusive essa resposta que eu dou aqui é baseada nos estudos que eu fiz. O paradigma mecanicista trouxe vários conhecimentos importantes sobre doença, deficiência, avaliação, análise de atividades, componentes de desempenho, né, o conhecimento de componentes específicos, cognitivos, motores, sensoriais, métodos e técnicas de tratamento surgiram durante esse momento, inclusive terapia de integração sensorial, por exemplo, e eles eram vistos como necessários para intervenções com condições de saúde muito singulares, muito particulares naquele momento. Então, por exemplo, esse momento a Trombley vem e chama de avaliação bottom-up, ou seja, avaliação começando pelos componentes. Primeiro porque se entende por um raciocínio que esses, muitas vezes, quando são detectados, tratados, podem resolver problemas do desempenho ocupacional. Então, muitos terapeutas atuam e pensam dessa forma. E nesse caso, a ocupação não é o meio. Eles vão chegar lá e dizer que a ocupação é o fim. Porque eles primeiro precisam olhar para esses, né? Então, essa é uma característica da prática positivista ou do mecanicismo, e precisamos entender que essa é uma dimensão da terapia ocupacional com uma dada clientela, num dado contexto, por exemplo, num serviço de traumatortopedia, num hospital de reabilitação, onde o terapeuta ocupacional pode se inserir. Em terceiro, quando a Trombley traz a avaliação top-down, iniciando então dos problemas do desempenho ocupacional até chegar nos componentes, é dito então pela própria Trombley conhecidas imediatamente as causas desse desempenho. Por exemplo, voltou.
Pode falar, voltou. Voltou? Voltou, tinha falhado um pouquinho. Voltou. Então, resumindo, o que a Trombley disse? Que você vai fazer, então, a avaliação top-down, então, avaliando primeiro o Uhum. desempenho ocupacional, e você só vai para o bottom-up se realmente você não conhecer imediatamente, a partir do desempenho ocupacional, quais são os problemas que estão afetando esse desempenho. Por exemplo, um problema cognitivo, de sensibilidade, de força, de resistência. Então, alguns centros de terapia ocupacional no Brasil, eles já iniciam suas terapias com avaliações centradas no desempenho ou na ocupação. Por exemplo, a medida de dependência funcional é um instrumento centrado no AVD. A medida canadense Uhum. de desempenho ocupacional, certo? Centrada nas Certo. ocupações de autocuidado, produtividade e lazer. O inventário de avaliação pediátrica de incapacidade, a PED, autocuidado, mobilidade e função social. A forma de avaliação top-down, entretanto, ela tem sido recomendada em detrimento do bottom-up, que é vir do componente para chegar lá na função, o que retiraria, então, a necessidade da ênfase no componente, né? Então, se eu começo pelo desempenho, o componente fica meio que ali. Isso, entretanto, aí que vem o ponto-chave do que eu quero falar, é perigoso e reduz a amplitude da nossa terapia ocupacional e a efetividade do que nós podemos entregar para os nossos clientes. A minha opinião, então, é que os componentes de desempenho são importantes, sim, e eles não podem ser negados e ignorados na prática da TO sob a justificativa de que isso é ser mecanicista e, por conta disso, não vamos olhar para uma questão ocupacional. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa avançar no assunto, ampliando e não reduzindo de novo. Então, essa justificativa de chegar só no top-down, ela é pouco convincente, porque, na verdade, ela mostra um desconhecimento da realidade dos serviços onde o terapeuta ocupacional atua. Então, a minha Com certeza. pergunta diante desses três argumentos. Então, o que fazemos? Focamos no componente de desempenho ou no desempenho ocupacional? No bottom-up ou no top-down? Novamente, o engessamento é um problema. Nenhum nem outro. A resposta é que a gente enfoque ambos. Então, agora eu vou tentar explicar o porquê. Caso contrário, gente, a gente vai ficar num paradigma único, né? Ou de uma corrente filosófica, vamos chamar aí, que era o que dizia, né, do positivismo, humanismo materialista histórico, de uma forma tão rígida de pensar a prática que reduz a terapia ocupacional, certo? E não entende que talvez paradigmas possam coexistir. Então, a análise do discurso, por exemplo, do Gary K. Hoffner, quando ele diz que um paradigma incorporou o outro, ele não deixou de existir. Então, muitas vezes nós temos aí práticas combinadas dentro de um paradigma mecanicista, já entrando num paradigma da ocupação. Mesmo no morro, quando a gente fala do foco ocupacional, quando a gente coloca a capacidade objetiva do desempenho, a gente está falando de motor, processual, interação social, que tem o seu lugar enquanto uma dimensão do fazer. Então, dessa forma, é possível que eu valorize esses componentes e também focar no desempenho ocupacional, porque um tem relação com o outro. Sim. Uhum. No meu curso, eu também sugiro algumas referências que ampliam esse nosso pensar, baseado em autores ingleses, australianos, onde eles começam a discutir que justamente o olhar holístico é olhar para a pessoa como um todo, que vai desde o componente, das habilidades que ela tem, até do desempenho e do aspecto maior, que é a participação ocupacional. Ok? Perfeito. Perfeito, Dani. Perfeito. Acho que foi super esclarecido. Bom, vamos para a última pergunta. Eu fiz um workshop com você sobre o Morrost Brasil. E conta pra gente sobre os próximos cursos, Dani. Sim, tem várias novidades, coisas muito positivas vindo por aí. A primeira é que o curso que já está aí em andamento, que é o de Fundamentos Conceituais da Terapia Ocupacional, ele é um curso que eu fiquei muito feliz pela adesão dos terapeutas ocupacionais, tanto estudantes, professores, pessoas que estão na prática. A gente tem mais de 80 pessoas que fizeram esse mini curso e ele continua no ar. E ele é um curso que ajuda a gente a pensar o que estamos fazendo com a nossa prática e a entender, então, quais são os nossos os conhecimentos que nós usamos
para fundamentar as nossas práticas e muitas vezes a fazer um pensamento reflexivo sobre qual caminho que nós queremos tomar com a nossa prática enquanto terapeutas ocupacionais. Então, ele é um curso barato, ilimitado em termos de, por enquanto, o acesso aí para quem quiser fazer. Tem um fórum onde já tem mais de 200 terapeutas ocupacionais em termos de opiniões e discussões, recomendações de leituras. Eu acho que é um momento muito bacana para a gente ampliar o nosso repertório de estudo, tá? Quem quiser se inscreve, link na minha bio, link na bio do Instituto Érica Teixeira. O segundo, então a segunda coisa é o Morrost Brasil, que é uma avaliação da participação ocupacional, um pouco do que eu falei aqui, e existem formulários de observação única, Morrost, que é para um único atendimento. Então, uma sessão de terapia ocupacional onde a ocupação é passar uma margarina no pão e preparar um café com leite, e você trabalha aquilo numa sessão e faz uma avaliação Morrost do desempenho ocupacional, e aí ele vai te mostrar com os 4 construtos do Morro: motivação, habituação, habilidades, tá? Não capacidades, e ambiente, como foi ele naquele único atendimento. Isso é uma coisa muito bacana para a gente olhar o desempenho ocupacional de forma ampla. A avaliação da participação ocupacional ela é uma avaliação mais ampla, mais extensa, mais geral, e que ela exige um conhecimento prévio do cliente, fazendo ocupações significativas. Então, ela nos força a produzir práticas centradas no cliente, focadas na ocupação. Esse é o grande resgate. Então, tudo isso que você já faz, terapeuta ocupacional, na saúde mental, na reabilitação física, qualquer campo de prática que você esteja, continue fazendo. E agregue o Morrost Brasil para te trazer essa lente ocupacional. Isso, para mim, é a maior gratidão em poder oferecer isso para os terapeutas ocupacionais. Eu vou falar um pouco sobre o Morrost Brasil, a convite do Crefito 3, no dia 22 agora de agosto, às 9 horas, no canal do YouTube do Crefito 3, tá bom? Onde eu vou apresentar um pouco dessa avaliação da participação ocupacional. O terceiro é que a gente sempre tem que analisar a pandemia do ponto de vista positivo e negativo. Do ponto de vista negativo foi que ela me impossibilitou de ir ao Brasil fazer o segundo workshop do Morrost Brasil, que foi que você participou em São Novembro do ano passado, mas que pelo lado positivo, eu preparei um curso em formato AD, assíncrono, muito similar a esse curso que eu já ofereci de fundamentos, onde o curso para a aplicação, a teoria e a aplicação do Morrost Brasil, ele vai estar totalmente no formato EAD, com muitos vídeos meus explicando com a teoria do modelo da ocupação humana que vai ser aplicada para o uso da avaliação Morrost, com o manual e a avaliação disponibilizados em PDF para as pessoas que forem fazer o curso, vão poder acessar essa avaliação e vão poder usar tanto para pesquisa quanto para prática. Eu acho que está um curso muito interessante para os terapeutas que estão na prática e que vão poder utilizar essas avaliações nos seus serviços, quer sejam eles serviços públicos, privados, autônomos. E eu acho, então, que é uma avaliação muito legal para a gente agregar. Então, acompanhem que o curso já está pronto, ele está sendo preparado com muito carinho e competência pelo Instituto Érica Teixeira, então sigam na página deles, @Instituto Érica Teixeira, na minha página, @Dr. Daniel _Cruz. E em breve a gente vai disponibilizar o link para inscrições, e a minha felicidade é que ele vai alcançar pessoas de todo o Brasil. E muitas vezes, quando você faz cursos centrados no Sudeste, em São Paulo, quem mora no Norte, por exemplo, de onde eu vim, é muito difícil o custo de fazer um curso com hotel, com passagem de avião, com alimentação. Isso encarece demais e impossibilita a capacitação de terapeutas ocupacionais que estão em diferentes regiões do Brasil. Eu acho que o ponto positivo que eu tenho a destacar da pandemia, né, se é que teria, então, é isso, a nossa capacidade de capacitação a partir de cursos EAD. Também queria deixar aqui um informe
que os docentes do Laboratório de Análise Funcional e Ajudas Técnicas, o LaFaTec, da UFSCar, que foi um laboratório que eu tive o orgulho de criar junto com a professora Iracema Ferrinho, e que por 10 anos eu fui coordenador desse laboratório. Hoje ele é coordenado pela professora Débora Carrijo. Eles estão organizando uma comunidade de prática de terapeutas ocupacionais em neurologia. Vai ser um espaço de discussão da prática, com docentes da UFSCar, da terapia ocupacional. E eles vão fazer um primeiro encontro no dia 9 de setembro, às 6h30 da tarde, que é uma reunião científica no TO Neuro Reab. Então essa vai ser uma primeira mobilização para a gente se reunir e poder conversar sobre as nossas práticas, né? A ideia da comunidade de prática, ela é fantástica, porque é onde a gente vai colocar nossos anseios, nossas tristezas, nossas lutas por aquilo que acreditamos ser a terapia ocupacional na reabilitação física. É muito bacana. E por fim, eu não sei se você quer abrir para as pessoas fazerem perguntas. Deixa eu abrir. Nós temos 9 minutos ainda de live, acho que dá tempo. Vamos ver se alguém tiver alguma pergunta. Uhum. Eu queria já te agradecer de antemão. Eu que agradeço. Eu já queria te agradecer de verdade. Eu acho que você avaliou, você falou muito bem, né? A sua fala é muito concisa dentro do modelo, dentro da terapia ocupacional. Isso muito bom. Acho que foi muito bom estar com você nessa manhã. Beijo pra Estela. Gente, eu não sei se o pessoal quer fazer perguntas. Eu queria dizer para vocês deixar uma frase que eu gosto muito, que eu acho que a gente tem um papel de inspirar, porque hoje em dia tá todo mundo querendo falar demais, mas quer ouvir de menos, né? Então, eu vejo tanta live que às vezes eu não consigo. É muita informação e às vezes é preciso a gente se calar um pouco para poder ouvir o outro, né? E eu acho importante dar esse espaço. E eu acho importante que a gente seja inspiração de alguma forma. E voltando na temática da violência, se as pessoas querem fazer pergunta, também estou ocupando espaço aqui. Perguntaram aqui, Dani, teve uma perguntinha só. Por enquanto. Pode fazer. Poderia falar um pouco da relação com o desempenho ocupacional das crianças? Olha, é uma boa pergunta. E eu sempre volto à pergunta mais aplicada, que eu acho que a gente pensar antes de responder uma pergunta padronizada, de eu te dizer como a gente fazer isso, vamos dizer, a resposta mais correta é, primeiro, estuda os 4 construtos do modelo, certo? O que é interesse, o que é valor, o que é uma certa avaliação de uma capacidade, em que contextos de hábitos e rotinas essa criança se insere, como o ambiente dessa criança, tecnologias que ela tem disponível, cuidadores, pais, pares da escola, condições financeiras, acesso a benefícios, né, a leis, vamos dizer, não sei se que criança é essa, né? Dani, Oi. perguntaram aqui, ó, quem são as pessoas que mais estão participando do seu curso online? Estudantes, TOs, de que área? Boa pergunta. A maior parte das pessoas que estão no meu curso são profissionais. Então, são profissionais ou da prática, no hospital, na saúde mental, na infância. E temos muitos professores universitários também, até pelo interesse na temática, né, dos fundamentos conceituais. Gente, voltando na pergunta da infância. Então, estuda esses 4 construtos do morro e tenta olhar para essa criança fazendo uma análise dinâmica a partir desses construtos. Existem avaliações, olha, vai sair uma avaliação maravilhosa pela Mayara Mazak, da UFSCar, orientada pela professora Maria Fernanda Cid, que é o SCOPE, que é uma avaliação Morrost na versão infância. Então, a gente começar a se apropriar da teoria das avaliações, buscar consultoria com experts no assunto. Temos aí a Carmen Glória de las Heras, do Chile, temos cursos sendo oferecidos, né? No caso, estou oferecendo aí o curso do Morrost, para a gente começar a incorporar essa avaliação exclusiva da terapia ocupacional,
com foco na ocupação. Então, assim, eu fico tão feliz de poder oferecer isso, porque eu acho que a gente tem poucas avaliações da terapia ocupacional, e isso agrega para a Sim. gente um foco além, né? Então, a gente agrega o que já existe, uma avaliação ocupacional. A priori, gente, quem fizer o curso do Morros Brasil vai poder ter a avaliação em PDF, mas quem também quiser adquirir o manual impresso, que é esse bonitinho aqui, podem também adquirir Sim. pelo Instituto Érica Teixeira, ok? Porque ela Uhum. é uma avaliação que fez parte do workshop. No workshop a gente tinha essa avaliação inclusa, né, no workshop. A ideia de colocá-la em PDF no curso facilita, reduzindo os custos, né? Então, para quem vai fazer, vai ser mais acessível o curso EAD, no formato EAD, ok? Ok. As pessoas estão te agradecendo, estão te elogiando bastante, elogiando o curso que você disponibilizou de fundamentos, estão elogiando a live, né? E as lives, sim, Dani. As lives estão salvas aqui no IGTV Tá, do Práticas da TO, tá? Essa live vai ficar gravada assim. tá bom, Dani, gente. Então, não teve mais perguntas por agora, não. ok, só para finalizar, então, eu deixo vocês com uma frase que de novo, do nosso Martin Luther, abre aspas, uma das coisas importantes da não violência é que não busca destruir a pessoa, mas transformá-la. Então, o meu muito obrigado e a minha gratidão. Gratidão, Dani, muita gratidão. Saudades de você, saudades das nossas Beijo. trocas. Beijo, E Nath. um beijo, Beijo, bom final de Flávia. semana. Beijo, Bom Tamara. final de semana para Obrigado. você, querido. Dá um beijo no Li. Feliz aniversário para Também. ele e para sua cunhada. Obrigado. Ah, feliz aniversário para o Li, meu companheiro, e feliz aniversário para minha cunhada, Cristiane Zocatelli, que também faz aniversário hoje. E não sei se tem alguém aí que faz aniversário também, então feliz aniversário se tiver alguém. E eu O espero meu ver é essa vocês no... semana. Eba! Que dia que cai? Quinta-feira, dia 20. Quinta-feira, dia 20. Maravilha. Então, a gente vai te cumprimentar aí na quinta-feira. Gente, um beijo grande. Obrigada, Eu espero Dani. que seja Um um beijo. sábado bom para vocês aí e gratidão pelo convite. Obrigada, gratidão de novo. Agradeço em nome da Débora que estava aqui, da Luma também, pela sua presença e por sua disponibilidade sempre nessas trocas. Beijo, Obrigada, gente. gente. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau. Gente, muito obrigada. Bom sábado a todos. A live vai ficar salva, tá? Um beijo a todos. Bom final de semana.